Olá! Hoje a gente vai tentar organizar o que muitas vezes parece um verdadeiro quebra-cabeça, a linha do tempo do Antigo Testamento. A ideia aqui é montar um mapa, sabe? Um guia claro para a gente poder navegar pelos livros históricos, pelos livros proféticos e finalmente entender como é que uma coisa se conecta com a outra. Vamos lá? Quem é que nunca abriu a Bíblia para ler o Antigo Testamento e se sentiu assim, um pouco desorientado, né? A gente lê um livro, aí pula para outro, e a sequência dos acontecimentos parece não fazer muito sentido. Olha, essa sensação é super comum e pode acreditar, existe uma boa razão para isso acontecer. Então, o ponto central é este. A ordem que a gente vê dos livros no Antigo Testamento não é uma linha do tempo histórica. Na verdade, é o contrário. De acordo com as fontes, os mesmos eventos históricos são contados várias vezes, às vezes até 4, em livros como Reis, Crônicas e também nos livros dos profetas. E claro, cada um traz uma perspectiva diferente. Isso, naturalmente, cria um belo desafio para quem está lendo. Para a gente resolver isso, o primeiro passo é construir uma estrutura, uma espécie de espinha dorsal. Uma linha do tempo que vai cobrir mais ou menos 1000 anos de história, começando lá na chegada à Terra Prometida e indo até o retorno do cativeiro na Babilônia. A história de Israel pode ser organizada em 6 grandes eras. A primeira é a dos juízes, que é aquele período cheio de ciclos, opressão, depois libertação. Em seguida vem o Reino Unido, a famosa Era de Ouro, com Saul, Davi e Salomão. Mas aí o reino se racha em 2, e entramos na fase do Reino Dividido. Com a queda do Reino do Norte, Judá fica sozinho, por isso chamamos de Reino Solitário. Mais tarde, Judá também acaba caindo, o que leva ao período do cativeiro. E por fim, a última era é a do retorno, que é quando o povo finalmente volta para casa para reconstruir a sua pátria. Certo. Com essa estrutura histórica bem definida na nossa cabeça, vamos ver agora onde é que os livros dos profetas entram nessa história toda. Eles não são um relato à parte, não. Pelo contrário, eles funcionam como um comentário direto sobre todos esses acontecimentos que a gente acabou de ver. Uma boa forma de pensar é assim. Os livros históricos, como Reis e Crônicas, são o registro dos fatos. Eles contam pra gente o que aconteceu. Já os livros proféticos, bom, eles são como o comentário da época, ao vivo. Os profetas estavam lá, vivendo tudo aquilo, explicando para o povo e para os reis o significado espiritual das coisas e, claro, as consequências das suas ações. E aqui a gente vê na prática como é que tudo se encaixa. Por exemplo, lá no período do Reino Dividido, enquanto o rei Acás estava reinando em Judá, o profeta Isaías estava ativo falando diretamente com ele. Um tempo depois, já no Reino Solitário, Jeremias e Sofonias foram contemporâneos daquele bom rei Josias. E lá na frente, durante o cativeiro, enquanto o último rei, Zedequias, assistia à queda de Jerusalém, Ezequiel e Daniel já estavam profetizando lá na Babilônia. Bom, toda grande história precisa de um cenário, né? E essa aqui se desenrola num pedaço de terra muito específico e muito importante, o que dá todo um contexto e uma cor especial para o relato sagrado. Esse mapa aqui nos mostra exatamente o palco onde tudo aconteceu. A gente consegue ver direitinho onde ficavam os reinos de Israel mais ao norte e Judá mais ao sul. Entender essa geografia ajuda demais a visualizar as viagens, as batalhas e toda a importância estratégica daquela terra. É importante lembrar que a história de Israel não aconteceu numa bolha. Ela foi totalmente influenciada pela ascensão e queda de grandes impérios mundiais. Primeiro veio a Assíria, que foi quem conquistou o Reino do Norte. Depois, a Babilônia, que levou o Judá para o cativeiro. Aí, a Pérsia surge, derrota a Babilônia e permite que os exilados voltem. E mais tarde, vem a Grécia e Roma, que passam a dominar a região e preparam todo o cenário para uma nova era. A história do Antigo Testamento parece terminar com o retorno do exílio, mas a linha do tempo não para ali não. Existe uma ponte fundamental que conecta os dois testamentos. Esse número aí, 400, representa os 400 anos de um aparente silêncio de Deus. É o chamado período intertestamentário. Foi uma época sem novos profetas, é verdade, mas de uma atividade política e cultural intensíssima. Foi nesse período que o palco foi montado para os eventos que a gente vai ver no Novo Testamento. Esse período é totalmente marcado pela queda do Império Persa para Alexandre o Grande. E junto com ele veio uma onda gigantesca de cultura grega, o famoso helenismo. Na prática, isso significou que a língua grega, a filosofia, o modo de vida, tudo isso se espalhou pelo Oriente Médio e mudou a sociedade de uma forma bem profunda. E foi nesse tempo que uma série de eventos cruciais preparou o terreno. Primeiro, a conquista de Alexandre. Depois, a tradução das escrituras para o grego, a Septuaginta, que fez com que elas ficassem acessíveis para o mundo todo. Veio também a perseguição terrível sob Antíoco IV, que provocou a heróica revolta dos Macabeus e um curto período de independência.
E por fim, a chegada de Roma, que estabeleceu um domínio que iria durar séculos. Quando a gente olha para essa tapeçaria tão complexa da história, as fontes nos lembram que existe um propósito maior por trás de tudo. Como resume bem a obra Geografia Bíblica, para além da cronologia e dos fatos, a Bíblia é, acima de tudo, a revelação do plano completo de redenção de Deus para a humanidade. E então, com esse mapa cronológico em mãos, a pergunta que fica é: como é que essa estrutura muda a nossa forma de ler esses textos? Saber que Isaías estava falando diretamente com o rei Acás, ou que os macabeus lutaram pela fé deles naquele período de silêncio entre os testamentos, isso dá uma profundidade completamente nova para essas histórias tão antigas, mas que continuam tão vivas.